CREA Debate Entrevista, hoje com o deputado estadual André Siciliano, presidente da Alerj e candidato ao Senado Federal. Boa tarde, deputado estadual André Siciliano. Boa tarde, Osíris. É um prazer estar aqui no CREA Debate Entrevista. Hoje nós estamos inaugurando o debate entrevista com os candidatos ao Senado Federal. E nós temos a primeira pergunta, deputado. Quais os projetos de lei que o senhor pretende aprovar no Senado para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, onde a engenharia volte a ter o papel protagonista em geração de empregos? Bem, primeiro, Osíris, é defender o legado do presidente Lula, né? Para que a gente possa ter de volta aqui a indústria naval, que essa é uma indústria importante para o Estado do Rio de Janeiro. E mais do que ter um projeto de lei, é defender os investimentos que a Petrobras, que é a maior estatal brasileira, que serem feitos aqui no Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras, por exemplo, ela tem feito as encomendas fora do Brasil, gerando emprego e renda fora do Brasil. A Petrobras tem mais de 360 embarcações que ela aluga anualmente. Se 30% dessas embarcações fossem, de alguma forma, obrigadas a fazer aqui no Estado do Rio de Janeiro a sua manutenção e os reparos, nós teríamos de volta os 16 estaleiros privados e os 2 estaleiros públicos. Então, mais do que um projeto de lei, é assim trazer de volta os investimentos. Assim como o presidente Lula fez nas favelas, onde construiu vários complexos esportivos, várias bibliotecas, parques e muitos apartamentos. Então a gente vai defender os investimentos do governo federal no Rio de Janeiro, porque esse governo que está aí não tem nenhum único investimento. Então nós temos que retomar a obra do Arco Metropolitano, nós temos que retomar a obra do Complexo Petroquímico, né? Porque são obras estruturantes para o Estado do Rio de Janeiro e, logicamente, fazer o trabalho que faz o parlamentar no Senado. Eu aqui, na Assembleia Legislativa, eu tenho mais de 400 leis. Na verdade, eu tenho 409 leis importantes. Leis, por exemplo, a lei do incentivo à cultura do ICMS, eu sou o autor da lei. A lei que criou o auxílio emergencial estadual é de minha autoria. A lei que criou o Vale Gás do Estado do Rio de Janeiro, e ela foi anterior à lei federal, de minha autoria. Eu sou autor da lei, por exemplo, que criou o fundo, que a gente chama de Fundo Soberano, que já tem 2 bilhões e 100 milhões de reais depositados. Seguramente, na virada desse ano, nós vamos ter mais 3. Então, nós teremos, em 2023, mais de 5 bilhões de reais para que a gente possa fazer investimentos em obras de infraestrutura, para que a gente possa atrair novos investimentos. Então, eu não tenho dúvida, com a experiência que eu adquiri como prefeito na cidade de Paracambi, na Baixada Fluminense, 2 mandatos, com a experiência aqui de 4 mandatos de deputado estadual, eu não tenho dúvida, nós seremos um parlamentar atuante no Senado Federal, mas mais que isso, um parlamentar que vai fazer a defesa dos investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Deputado estadual André Siciliano, candidato ao Senado Federal. O Rio de Janeiro tem sido palco de êxito dos investimentos em todos os setores. Muito se deve à violência generalizada. Como o senhor pretende colaborar com o governo neste sentido? Em primeiro, Osíris, é verdade, o Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, o maior problema é a fome. Temos mais de 3 milhões de fluminenses passando fome. Mas o Estado do Rio de Janeiro tem um problema que é de fundo. O Estado do Rio de Janeiro se desindustrializou nas últimas 3, 4 décadas. Nós éramos, no final dos anos 80, o segundo estado em número de empregos na indústria, por exemplo. Hoje somos o 6º estado. Perdemos para São Paulo, já perdíamos, era o segundo. Mas perdemos para Minas Gerais, perdemos para Santa Catarina, para o Paraná e para Rio Grande do Sul. O Estado, né, muitos pensadores economistas dizem que o problema do Estado do Rio de Janeiro foi ter perdido a capital. Outros dizem que foi quando houve a fusão do Estado rico, que era o Estado da Guanabara, com o Estado pobre, que era o Estado do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dúvida, o Estado do Rio de Janeiro perde muito com a violência é um problema estrutural no Estado do Rio de Janeiro, a gente precisa fazer o enfrentamento da violência, com muita inteligência, com uma política
para a área de segurança pública, que valorize, né, o profissional da área de segurança pública, o policial civil, o policial militar, o policial penal, o bombeiro. E a gente precisa de muita inteligência. Nós, no final do ano de 2021, nós melhoramos muito os salários dos policiais no estado do Rio de Janeiro. O policial militar e o bombeiro hoje, por exemplo, é o segundo maior salário do Brasil, o salário dos bombeiros aqui no estado do Rio de Janeiro. Só perde para o bombeiro do Distrito Federal, que lá eles incorporam uma alimentação no salário. Mas se tirar a alimentação, aqui será o maior salário do Brasil. Isso fruto aqui de uma discussão da casa no final do ano, não só um aumento salarial que foi concedido aos praças, mas também uma correção salarial do IPCA, um projeto de minha autoria aqui no plenário. Eu não tenho dúvida, o problema de segurança é estrutural, ele afasta investimentos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nós podemos e devemos usar o nosso maior bem, que é o petróleo e gás. Porque hoje nós produzimos mais de 80% de todo o petróleo produzido no Brasil. O Rio de Janeiro, alguns meses, a gente produz 83%, outros 80%, 82%, mas a média tem sido acima de 80% da produção nacional, muito por conta do pré-sal. O Brasil produziu, no mês de junho, 3 milhões e 700 mil barris dia equivalente no mês de junho. 2 milhões e 700 mil barris equivalentes, petróleo e gás, no Rio de Janeiro e no pré-sal. Isso é muito, muito significativo. Mas a gente não consegue transformar essa mercadoria, esse bem que é o maior bem do estado do Rio de Janeiro, que é o petróleo. Nós sabemos que a matriz energética está mudando no planeta e é bom que a gente possa mudar, mas ainda aqui no Rio de Janeiro esse segmento é muito, muito importante. O segmento do petróleo e gás, toda essa cadeia significa 1/3 do nosso PIB. E a gente precisa transformar esse óleo e a gente precisa beneficiar esse gás aqui no estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos numa discussão já há algum tempo aqui na Assembleia da Rota 4B, de trazer o gás do campo de Bacalhau, que está aqui na Bacia de Santos, mas está no Rio de Janeiro, a 250 quilômetros da costa, para a Baixada Fluminense, para ali o porto de Itaguaí. Nós estamos disputando essa Rota 4B com São Paulo, é um investimento significativo, mas nós já temos, inclusive, empresas interessadas em trazer o gás do campo que nós chamamos de Bacalhau, que é da empresa chamada Equinor, para a costa. E ali nós estaremos do lado, né, esse gasoduto estará do lado do polo industrial ali de Santa Cruz. E lá nós teríamos, de pronto, já 3 empresas que poderiam tomar parte desse gás, que é a Ternium, que é a siderúrgica Ternium, que é a siderúrgica da Gerdau e uma termoelétrica de Furnas. De um total que a gente imagina de 18 milhões de metros cúbicos de gás dia, ali que é o potencial do gasoduto, nós já teríamos ali em torno de 7, 8 milhões de metros cúbicos já com compromisso com essas 3 empresas, somente com essas 3 empresas. E poderíamos ali potencializar o arco metropolitano, uma planta de fertilizante, que eu também sou autor da lei que desonerou todos os impostos estaduais em relação a essa planta. Nós temos potencial de ter 2 plantas de fertilizante, uma no Porto do Açu e uma aqui em Itaguaí. O Brasil importou ano passado mais de 90% de todo o insumo de fertilizante usado na agricultura. Então a gente precisa produzir esse fertilizante aqui. E o gás é a matéria-prima para que a gente possa ter esse fertilizante. Então a ideia é trazer esse gasoduto para a costa aqui em Itaguaí, uma parceria com o Fundo Soberano do Estado, com o fundo servindo, inclusive, de um fundo garantidor, mas nós já temos empresas interessadas em construir esse gasoduto. E ele será de grande valia, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas especialmente para a Baixada Fluminense. Então, seria investimentos privados, com parceria com investimento público, que seria o fundo, para que a gente possa voltar a gerar empregos e renda no estado do Rio de Janeiro. Deputado André, as tragédias ambientais têm dizimado famílias em todas as regiões do estado, em particular a serrana. Como o senhor pretende colaborar com os governos municipais para a solução deste problema? Então, Osíris,
eu tenho a consciência de que esse é um problema que ele vai se repetir, infelizmente, né? Ele já vem de décadas e décadas assim. A gente precisa fazer um trabalho preventivo, que, na minha opinião, é relocar ali as famílias da região serrana, não só Petrópolis, Teresópolis, mas também Friburgo e Bom Jardim. A gente precisa ter áreas para que a gente possa relocar essas famílias. Porque Petrópolis, por exemplo, mais de 30% da cidade está no alto. E nós temos poucas áreas planas da cidade. As poucas áreas planas são caras, então a gente precisa ter um trabalho a médio e longo prazo de investimentos para que a gente possa relocar essas famílias. E mais que isso, impedir a construção, porque isso vem também de décadas e décadas, as pessoas construindo nas partes altas da região serrana. Então a gente precisa fazer ali um trabalho que tem que englobar, tem que envolver municípios, Estado e governo federal. São investimentos significativos, mas precisam ser feitos, né? Tem lá um plano de prevenção muito bem feito em Petrópolis, mas só plano de prevenção não resolve o problema. Nós tivemos mais de 200 mortos e eu estive no dia da chuva lá em Petrópolis, eu fui, e a Assembleia ajudou, né, a Prefeitura de Petrópolis com 30 milhões de reais em 48 horas ali para que eles pudessem fazer frente aos gastos. Então, fundamentalmente, na minha opinião, é relocar as famílias. Para relocar as famílias, vão precisar de parcerias com municípios, com o Estado e com o governo federal, para que a gente possa fazer um investimento significativo e, para isso, a gente precisa ter um plano, né, ter a consciência que, uma vez que os moradores que vão sair das partes altas, né, dos morros dessas cidades, a Prefeitura não pode deixar que eles voltem ou que outras pessoas possam voltar ali. Então, é fundamental fazer o trabalho preventivo. O trabalho preventivo é a relocação dessas famílias. Deputado André, desde a saída do governo federal, que o Rio de Janeiro sofre com esvaziamento político. Hoje, no Senado Federal, o Rio de Janeiro, os nossos representantes do Estado do Rio de Janeiro, não tem nenhum parlamentar de envergadura nacional. O senhor atribui essa situação ao quê? Bem, primeiro nós tivemos uma renovação de 2/3 do Senado em 2018, naquela onda bolsonarista, né? Já tínhamos um senador de 2014 para cá, que muita gente nem sabe, que o Romário é senador do Estado do Rio de Janeiro, que já está lá há 8 anos. Eu respeito todos os outros candidatos, mas eu não tenho dúvida que a gente pode contribuir muito para o Estado do Rio de Janeiro. Contribuindo, fazendo a defesa do Estado. Por exemplo, há pouco eles queriam privatizar, conceder de qualquer forma o Santos Dumont. E a forma que eles estavam concedendo, eles iriam quebrar a concessão do Galeão. E, por sinal, a empresa que está lá já até entregou a própria concessão. Nós vimos uma vergonha que foi a Caixa Econômica anunciar o Palácio Capanema num feirão de imóveis. O Palácio Capanema é símbolo do modernismo no Brasil. E a Assembleia fez um papel aqui de articular com a sociedade civil, e a gente foi para cima, eu mesmo capitaneei essa defesa do Capanema, a defesa do Galeão. Eu não tenho dúvida, a gente precisa defender o que a gente tem e brigar para que a gente possa ter investimentos em infraestruturas, investimento em portos, aeroportos, investimentos em ferrovia, fundamental, a interligação do Porto do Rio com o Porto do Açu e o Porto de Vitória, para que a gente possa ter o desenvolvimento econômico e empregos no Estado do Rio de Janeiro. Mas o Estado está subrepresentado no Senado, eu não tenho dúvida, né? A gente tem pouca defesa do Estado no Senado ou nenhuma defesa. E, por sinal, Osíris, os 3 senadores, eles são de um único partido da base do Bolsonaro. Deputado André Siciliano, candidato ao Senado Federal, estamos aqui com a última pergunta e que todos os profissionais do sistema Confea-CREA querem ouvir do senhor. O que os profissionais do sistema Confea-CREA Mútua podem esperar de seu mandato no Senado Federal defendendo o Estado do Rio de Janeiro? Bem, primeiro, o meu mandato estará a serviço de toda a sociedade organizada do Estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa fazer a discussão do Estado, fazer a discussão das nossas representações, né? Porque os últimos anos foi de aniquilar, né, as confederações, as representações regionais, os próprios sindicatos de classe. E a gente precisa valorizar
essas instituições que fazem a defesa do dia a dia, que fazem a defesa, inclusive, da democracia, como o CREA sempre fez e sempre faz. E a gente precisa, lá no Senado, defender o Estado do Rio de Janeiro. E defender o Estado do Rio de Janeiro é defender o CREA, o CONFEA, é defender que a gente possa ter mais participação da sociedade civil organizada nos debates econômico e social do Estado e nos grandes debates do Brasil. Nós vamos precisar rever algumas reformas. BR do Mar, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que tirou direitos, né, de trabalhadores e de aposentados. Então a gente precisa fazer a defesa do Brasil no Senado Federal e eu me considero preparado para essa defesa. Né? Fui prefeito 2 vezes, tenho essa experiência do Executivo e aqui à frente da Assembleia Legislativa, nesses últimos anos, a gente teve aqui momentos, quando eu assumi interinamente em 2017, a Assembleia estava cercada, né, por grades. A gente votou coisas importantes aqui ao som de bomba de efeito moral, gás de pimenta, bala de borracha. Então, eu me considero preparado para fazer essa defesa do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional, no Senado. Encerramos aqui mais um CREA Debate Entrevista, inaugurando com o deputado estadual André Siciliano, candidato ao Senado Federal. Deputado, eu vou passar ao senhor para fazer as suas considerações finais. Eu tenho 1 minuto para falar aos profissionais do sistema CONFEA-CREA. Então, Osíris, primeiro agradecer aí essa oportunidade, dizer que os profissionais da área tecnológica são importantes. Aqui nós temos um debate, Osíris, com as universidades, as estaduais e federais. A gente tem um debate aqui muito produtivo com os economistas através do nosso fórum aqui da Assembleia Legislativa. E, por exemplo, essa questão dos fertilizantes foi um debate que surgiu aqui para que a gente possa transformar o gás, né, em fertilizante através do nosso fórum. Nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro também o complexo da indústria industrial da saúde, que é fundamental. A gente tem os profissionais de engenharia, por exemplo, que são profissionais que a gente empresta para o Brasil inteiro. Então a gente precisa discutir muito investimentos públicos em áreas estruturantes para que a gente possa voltar a ter o desenvolvimento social e econômico, voltar a ter a alegria. O Estado do Rio de Janeiro é um estado que nos últimos anos tem sofrido muito, né? E a gente precisa fazer essa defesa e os profissionais da área tecnológica têm que nos ajudar aqui. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado. Obrigado, Osíris. CREA RJ, 88 anos a serviço da tecnologia.